Paz do Senhor, missionária. Vamos entrando aí. A gente tem uma tarde, mais uma tarde abençoada com a palavra de Deus para as nossas vidas. Creio num grande mover de Deus. Um grande mover da parte do Senhor para as nossas vidas nessa tarde. Graça e paz. Hoje eu estou com o brilho, missionária. Brilho da Make Be. Muito bom. Os batons da Make Be, vale a pena. Fazendo comercial aqui, né? A Boticário não tá nem me pagando, né? Mas amém. Então os batons que eu uso é da Make Be. Muito bom mesmo. É uma fixação muito boa. Hoje é o gloss que eu tô usando, tá? E vamos dar um tempinho aí de 2 minutos pra gente dar início a essa live. E eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre faz o que lhe apraz e prospera para quem enviou, né? A palavra de Deus ela nunca volta vazia. Graça e paz, diaconisa Juliana, diaconisa Carla. Vamos ver esse mistério aí. Quando tiver na promoção eu aviso pra vocês. É muito bom mesmo. Muito bom. E eu creio que... Vou esperar mais um minutinho. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã diaconisa Neilda também que entrou. Paz do Senhor. Esse aqui é da Make Be. Tava falando no início da live, não sei se você ouviu. Os batons que eu uso é da Make Be. Tem uma ótima fixação. Esse aqui é um gloss. Mas vamos falar da palavra de Deus. Já é 3 horas e 2 minutos. E eu convido você a pegar a sua Bíblia, um caderno, anotar alguma coisa, né? Que nós aprendemos 30% quando só ouvimos, mas quando escrevemos aprendemos 80%. E o Espírito Santo faz a gente lembrar todas as vezes que a gente aprende sobre algum assunto, sobre algo que mexe com o nosso interior. E não é diferente. Até a Letícia tá lá no quarto e entrou também. Ô, Letícia, vai estudar, menina? Então a gente aprende. E eu convido você, além de pegar sua Bíblia, né, seu caderno ou uma caneta para anotar, porque você pode também anotar na sua própria Bíblia. Eu convido você a fechar seus olhos que nós vamos iniciar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrega a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos nessa tarde. Senhor, também eu entrego, Deus querido, a vida das Tuas filhas, Tuas servas, que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. Deus, e eu creio, Senhor, que a Tua palavra, Deus querido, ela vai fazer o que ela foi enviada, Senhor, porque ela nunca volta vazia. Senhor, fala conosco nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido você a abrir. Nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, né? E o Senhor, Ele me direcionou a falar um pouquinho sobre Sarai, que está lá no livro de Gênesis 12. Nós vamos passar por alguns capítulos, alguns versículos, até a gente entender o propósito da mensagem, mas eu convido você a abrir de início em Gênesis 12, tá? Em Gênesis 12, porque nós servimos um Deus de aliança, né? Nós servimos um Deus que nos chama, mas nós servimos um Deus de aliança. Graça e paz, Bia. Então nós servimos um Deus de aliança. Eu convido você a abrir
Se você puder escrever aí para mim, que não dá para eu escrever, Gênesis 12, vai começar com Gênesis 12 no capítulo 1. Existe uma promessa aqui reservada para Abraão e automaticamente para Sara também, porque eles eram casados, né? Então essa promessa, esse chamado de Abraão também foi para Sara, porque eles eram casados. E quando Deus chama, Ele chama sempre com uma promessa. Deus chama sempre com uma promessa. Vamos abrir lá, Gênesis, graça e paz, Gênesis 12, 1, diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, sai-te do teu país e da tua parentela e da tua casa e de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti. Aí agora vem a promessa, né? Primeiro ele manda a gente sair, depois ele diz a promessa. Ele só não diz o trajeto, como que vai ser, mas ele manda a gente sair e diz a promessa, porque a promessa gera esperança, né? Gera fé. E aí ele diz assim, no 2, eu te farei de ti, aliás, uma grande nação, e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu te mostrarei eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. 4, diz assim: Assim Abraão partiu com o Senhor que havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. Ai, você pode estar pensando assim, nossa, a pastora está falando das mulheres, mas eu vou chegar lá na Sara. Só que antes nós precisamos entender a promessa. A promessa ela foi feita a Abraão, só que Abraão tinha que convencer a sua esposa a acreditar nessa promessa de um Deus invisível, mas real. É um Deus que simplesmente falou para ele sair do estado de comodismo dele. E ela também teria que sair do estado de comodismo aonde ela estava. Pela Bíblia aqui está dizendo que ele morava ainda na casa do pai. E na Bíblia diz que ele tinha 75 anos, ou seja, ele passou a vida toda praticamente morando com os pais. E morando com os pais, a gente sabe muito bem que a gente não tem muitas responsabilidades no requisito de trabalho, no requisito de fazer as coisas sozinho. Então, a gente sempre tem uma dependência, né? Tem sempre uma dependência de alguém. E aquilo acaba virando um costume. E não deve ter sido de fácil para Sara, porque ela devia ter alguns costumes que nós temos quando nós saímos da casa dos nossos pais. Bom, eu tinha, né? Eu tinha vários costumes. Minha mãe cozinhava. Era minha mãe que... Eu ajudava minha mãe, mas era minha mãe que cozinhava. Era minha mãe que organizava minha roupa, organizava a casa, ela que se preocupava com as contas, ela que se preocupava com a luz, enfim. E eles viveram, Abraão, segundo algumas histórias, né, alguns nos relatos históricos, Sara tinha entre 65 a 60 anos, de 60 a 65 anos, quando o Senhor chamou Abraão, que tinha 75 anos, que na Bíblia fala, né? Que Abraão tinha 75 anos, mas a Sara tinha entre 60 e 65 anos. E quando o Senhor chama, a primeira coisa que Ele diz para mim e para você, sai. A primeira palavra que Deus nos fala é para sair. Para sair o quê? Do nosso estado de comodidade, para sair de tudo que vem ao contrário daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Para sair do estado de inércia, para caminhar, para levantar, para sair, para se movimentar. Sair é sair de um estado de inércia, parado. E tanto Abraão como Sara, eles estavam no estado de inércia, acomodados, morando na casa do papai ainda. Então tinha algumas regalias e precisava viver algumas experiências com Deus. Mas Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputada a justiça. Saiu da zona do conforto. E ele creu simplesmente na voz do Senhor. E saiu.
Simplesmente ele saiu. E eu preciso dizer algumas coisas aqui para você no requisito da Sara. Ele saiu junto com a Sara. E Deus instituiu essa promessa. Ele disse que faria dele uma grande nação, que ia abençoar quem abençoava ele e que ia amaldiçoar quem o amaldiçoava. E que as famílias da terra todas serão abençoadas através de Abraão. Então o nosso pai, né, foi o pai Abraão. Nós falamos muito sobre Moisés, né? Mas o pai da fé foi Abraão. E Sara, ela teve que exercitar também a sua fé mediante o posicionamento do seu marido. E isso acontece muitas das vezes na vida do casal, né? Um acaba tendo que exercitar algo que não tem na vida do outro, porque um toma um posicionamento. E se o posicionamento precisa partir primeiro de você, mulher, parte primeiro de você. Porque creia que se Deus te chamou, mandou você sair, existe uma promessa sobre a sua vida. E ainda que o seu esposo não entenda, ainda que o seu esposo não entenda o propósito de Deus e ainda não está na mesma ligação que a sua, eu creio que na caminhada vocês dois juntos vão entender o propósito de Deus. Mas o Senhor nos chama, essa palavra foi para Abraão, mas eu posso converter ela para nós mulheres, para sair da zona de conforto, para sair do estado de inércia, para sair do estado de paralisada e caminhar, porque a promessa de Deus já foi instituída na nossa vida. Nós precisamos caminhar com Ele para ter experiência. E com Sara não foi diferente. Eu convido você a caminhar comigo nessa palavra. Lá no capítulo 2, no capítulo 2 não, Gênesis 12, 10, já vem dizendo que Abraão já começou errando, né? Ele até ouviu a voz do Senhor junto com Sara e saíram e foram. Só que, por causa que estava a fome ao seu redor, em vez de ele seguir aquilo que o Senhor determinou, ele foi para a terra do Egito. E chegando na terra do Egito, ele disse que a Sara era sua irmã, mas na verdade a Sara era sua meia-irmã. Lá em Gênesis 20, se você quiser anotar aí, em Gênesis 20, 12, vem dizendo que na verdade ela é minha irmã, ela é filha do meu pai, mas não com a filha da minha mãe. Ela se tornou minha mulher. Ou seja, Sara era meia-irmã de Abraão. E naquela época ainda não tinha, não era repúdio casar com irmão, com primo. Naquela época era normal. Depois que veio as leis, que isso foi instituído como repúdio. Mas até então não era. Então Sara era meio-irmão de Abraão. Por isso que ele falou, e muitas das vezes a gente não entende essa passagem, né? Então você diz para Faraó que você é minha irmã. Na verdade é minha irmã dele. Era minha irmã, porque era filha do pai dele, não da mesma mãe. Estão entendendo o que eu estou falando? E aí, em vez deles seguirem aquilo que o Senhor determinou, eles desceram para o Egito e muitas coisas aconteceram. Mas eu não quero focar nisso. Eles passaram pelo Egito, Ló e eles brigaram, eles passaram por esse momento também de brigar. Só que Deus sempre relembra em todos os momentos a sua promessa. Assim é na minha e na sua vida. Já viu aqueles momentos que nós estamos meio tristes, naqueles momentos onde nós estamos meio sem esperança, porque isso acontece com todos nós. Não somos super mulheres, não somos. Ainda que tenha aquela blusa, né, que diz assim, mulher valorosa, mulher virtuosa, super mulher, mas na verdade é só na blusa, porque não somos super mulheres, né? Nós somos mulheres carnais e eu me incluo nisso. Nós somos, aliás, mulheres espirituais, habitamos nesse corpo e temos uma alma. E muitas das vezes essa nossa alma ela está fragilizada. Então nós vamos passar por momentos difíceis, mas o Senhor sempre nos lembra da sua promessa. Então existe uma promessa para mim, existe uma promessa para você. E Deus sempre lembrou Abraão, como queira dar o nome dele, que depois foi mudado lá no capítulo 17, que ele confirmou novamente uma aliança, um pacto da circuncisão e mudou o nome deles. Gente, me perdi. Abriu o portão ali aqui de casa, acabei me perdendo. Então Deus sempre lembra da sua promessa.
Eu não sei como você se encontra nessa tarde. Eu sei que Deus é Deus de promessa. E Deus que é o Deus de promessa e é o Deus da aliança, Ele nunca esquece a sua promessa e nunca esquece a sua aliança, independentemente dos nossos atos. Muitas das vezes, em vez de nós andarmos assim, a gente quer dar uma ajuda e dar uma desviadazinha, tentando ajudar Deus, como Abraão. Abraão deu uma desviada junto com Sara, mentiram e foram para o Egito, porque estavam com medo da fome, estavam com medo de passar necessidade. E muitas das vezes isso acontece conosco. Um medo, né, uma aflição, uma tristeza, faz a gente dar uma curvinha e ajudar Deus. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, não precisamos ajudar Deus. Deus, Ele sabe da sua promessa. Deus, Ele fez uma aliança conosco. E essa promessa está de pé. Nada e nem ninguém, em nenhuma circunstância, pode tirar essa promessa de nós, porque Deus não é aquele que fala e retira. Deus falou, está falado. Então Ele já tinha falado para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E Ele sempre, e o nosso Deus, como é Deus tão maravilhoso, Ele sempre faz questão de lembrar aquilo que Ele já prometeu lá no início. Para quê? Para a gente não desanimar. E não foi diferente. Lá no capítulo 13, no versículo 14, 15 e 16, vem dizendo isso, que Ele lembra também. Se você quiser anotar aí e depois ler, anote, Ele lembra. Aí depois Abraão liberta Ló. Não, eu sou teu escudo, eu sou tua recompensa. Sara, e automaticamente isso também recai sobre a Sara. Porque tudo que é relacionado ao homem está relacionado à mulher também. Então Deus fala para você nessa tarde: ei, eu sou o teu escudo, eu sou tua recompensa. Existe uma recompensa infinita para você. Eu sou o Deus da aliança. E como Deus da aliança, eu velo para que ela se cumpra. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama, mas Ele ama muito mais a sua promessa. E Ele é a pessoa mais interessada em cumprir a sua promessa. Só que nós precisamos entender e nos posicionar da forma correta, para que essa promessa ela venha a se cumprir. E eu quero chegar aqui nessa tarde num versículo onde o Senhor palestrou comigo, que é lá no capítulo 16. Se você quiser abrir, eu vou esperar aí. Lá no capítulo 16, que é a atitude de Sara, pelo desespero, pelo tempo, retardou a promessa de Deus. Muitas das vezes as situações ao nosso oprimindo, e se a gente tomar uma atitude errada, a gente pode retardar a promessa. A promessa vai acontecer? Vai. Só que ela poderia acontecer mais rápido do que a gente imagina. Só que a nossa atitude faz com que ela se prolongue mais. E assim foi na vida de Abraão e de Sara. Lá no capítulo 16, no versículo 1, vem dizendo: ora, Sarai, ainda era Sarai, porque o pacto da circuncisão, que mudou o nome, foi só no capítulo 17. Então vem dizendo: Sarai, que era esposa de Abraão, não gerava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Aí eu preciso parar aqui. Será que o Senhor impediu ela de ter filhos ou não era o momento dela ter o filho? Será que muitas das vezes o Senhor está impedindo as coisas de acontecerem na nossa vida ou não é o momento ainda de acontecer? Porque eu não acredito que Deus, sendo o nosso Pai, vai impedir as coisas boas de acontecerem na nossa vida. Só que muitas das vezes, por causa de nós mesmos, do nosso posicionamento errado, aquilo que era para ser reto acaba virando uma curva e acaba demorando mais. E foi assim com a Sara. Eles foram parar no Egito e todo ato que a gente tem uma consequência. Então teve que esperar mais um pouco, porque Deus precisava provar o coração de Abraão para saber se ele realmente estava com o coração voltado para Deus. Estava realmente com o coração fechado nele. Sabe? O Senhor prova o nosso coração. Porque a aparência, louvar do lado de fora, a aparência
e todas as situações boas, favoráveis, claro, vai nos fazer o quê? Ficar bem, bonzinho. Agora, quando a situação ruim acontece, aí que nós somos provados. Quando o dia mal vem, quando as dores vêm, quando o desânimo vem, quando o desemprego vem, sabe? Quando a batalha travada vem, e aí é provado o nosso coração. O coração é provado para saber se realmente nós acreditamos naquele que nos chamou, naquele que nos elegeu. Só que eles desviaram a rota. E todo desvio de rota tem uma consequência. Todo desvio de rota tem uma consequência. Se nós desviarmos da rota de Deus, vai ter uma consequência. E existe uma consequência e ela precisa ser cumprida, porque Deus é justo. Da mesma forma que Deus age com justiça com o incrédulo, Deus age também com justiça com a gente. O sol nasce para todos. E aí ela disse: eis que o Senhor tem me impedido de gerar filhos. Na verdade, foi a falta de posicionamento, de firmeza de Sara que fez com que o Senhor não o abençoasse naquela hora. E ali ela continua dizendo. Aí ela tem uma ideia, só que a ideia que ela teve não foi uma ideia legal. Foi uma ideia de querer ajudar a Deus. Eu não sei como você está nessa tarde, mas eu posso te dar uma orientação como sua pastora ou como mulher de Deus, se você não é minha ovelha. Não tenta ajudar a Deus, não. Não tenta ajudar a Deus. Deixa Deus fazer a parte dele e a gente faz a nossa, sendo firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não vamos ajudar a Deus, isso pode fazer com que as bênçãos e as promessas elas venham ser retardadas por causa do nosso posicionamento. Enquanto nós estamos fazendo da nossa forma, o Senhor está parado. Está parado no requisito assim, bom, eu vou deixar ela fazer. É igual o filho. A gente não fala o filho. A gente não fala assim pro filho, não faz isso. Não desce. Fala 300.000 vezes, não faz isso, não desce, não pega isso, não pega aquilo. Chega uma hora que a gente fica olhando para ver se ele vai fazer. E ele acaba fazendo e acaba se dando mal. Ou acaba indo e acaba se dando mal. Assim é Deus com a gente. Se Deus é o nosso Pai, assim é Deus com a gente. Ele fala, não faz, não faz, não fala, não age dessa forma. Ele está sempre nos orientando. Só que a gente quer fazer. E se a gente quer ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda. Deus é soberano. Deus somente com uma palavra, ele faz as coisas mudarem. Deus constituiu essa terra com haja. Ele determinou a terra, o céu, os mares, e depois deu ordem para a terra dar os animais, deu ordem para o céu dar as aves, e deu ordem para o mar gerar os peixes. Primeiro ele faz, primeiro ele dá ordem. E aí depois ele manda essas coisas que ele determinou gerar. E assim na minha e na sua vida, ele deu a ordem. Ele já falou. Não é para fazer, não é para fazer. É para descansar, é para descansar. É para crer, é para confiar, é para confiar. Não vamos dar um jeitinho. Deus não precisa do nosso jeitinho. Isso vai atrasar as promessas de Deus na nossa vida. Elas vão se cumprir? Vão, mas vai retardar, vai atrasar. E Deus não quer que isso aconteça. Ele é o mais interessado, eu já falei, que a promessa dele se cumpra na nossa vida. E aí ela diz, suplico-te. E aí ela teve uma ideia, né? Que ideia que ela teve. Que ideia. Aqui, suplico-te que entra na minha serva. Nossa, essa versão tá bem direta, né? Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. Abraão ouviu a voz de Sarai. A mesma coisa que aconteceu com a serpente. Ouviu a voz da serpente, Eva. Ouviu a voz da serpente, fez e deu para o marido. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, foi o que aconteceu com a Sara. Sara ouviu com certeza alguma influência maligna, porque na Bíblia não diz no Antigo Testamento sobre isso, mas o inimigo ele já estava soprando em muitas pessoas e já estava dentro de muitas pessoas. O inimigo deve ter soprado, ó,
Tu já tem já quase 75 anos e nada aconteceu. É melhor você pegar a sua serva e dar para Moisés, seu marido, para ele ter um filho, porque você não vai ter filho. Você já tá, a sua idade já está avançando. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes o inimigo pega e fala assim, ó, já está passando o tempo já da tua promessa. É melhor você dar um jeitinho. É melhor você fazer uma coisa de um jeito diferente. É melhor você meter a sua mão. É melhor e sempre contra a palavra de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O que nós precisamos fazer então, pastora? Nós precisamos seguir a vontade dEle. E como eu sigo a vontade dEle? Sendo sensível à voz do seu Espírito, tendo discernimento. E como eu tenho discernimento? Lendo, orando, meditando, se santificando, separando, olhando para o ministério como um serviço, servindo a alguém, sabe? Fazendo todas essas coisas, nós vamos na caminhada e a promessa dele vai se cumprir. E aí, Abraão, lá no versículo, a Sara, lá no versículo 3 do capítulo 16, diz assim: E Sara, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e deu por mulher a seu marido. Ou seja, depois que ela saiu de Harã, depois passaram por vários lugares, se instituíram em Canaã. Em Canaã eles ficaram 10 anos, ou seja, ela de 65 anos, mais ou menos, passou para 75 anos. Passou 10 anos. Passou 10 anos por quê? Pastor, era para passar? Passou porque teve algumas atitudes que não eram para passar. De repente, eu não posso dizer, mas de repente ela não precisaria esperar esse tempo todo. E ainda esperando, e ainda depois de 10 anos, tomou uma atitude errada. O que ela fez? Ela ainda pegou a serva dela e deu para Moisés. Olha o que ela fez. Ela não quis ou não quis ajudar Deus? Ela não quis ou não quis passar à frente de Deus? Ela não quis ou não quis dar um jeitinho para Deus? Deus tinha falado para ela fazer isso? Não. Deus tinha falado para Abraão aceitar? Não. Também aceitou. Porque ele poderia falar, não, Sara, Deus me prometeu que ia me dar um filho que ia ser pai de gerações, e que as famílias todas iam ser abençoadas. Não, Deus me prometeu, Deus está sempre me lembrando. Abraão também foi cômodo para ele. E Sara teve uma atitude correta? Não teve uma atitude correta. Porque passaram-se 10 anos, ela já se achava velha e achava que aquela promessa não ia se cumprir. Eu não sei quanto tempo você está no Evangelho, eu não sei quanto tempo você está esperando alguma das promessas acontecerem, porque eu acredito que Deus ele tem muitas promessas para realizar nas nossas vidas. Mas uma coisa eu preciso te orientar: não passe à frente de Deus, não dê um jeitinho, não dê a sua serva no lugar da promessa. Creia, a sua serva não vai ajudar a promessa a se cumprir. Aleluia. Sara deu a sua serva para o seu esposo e ali ela concebeu, deu um filho e gerou um filho. Eu vou parar por aqui porque o foco da nossa live dessa tarde é sobre a atitude de Sara. Ela tinha 75 anos, na Bíblia diz que ela ainda era formosa. Era uma mulher formosa, que as pessoas olhavam para ela, viam beleza nela. Só que via beleza só no exterior, porque o interior dela estava sem Deus. E aí vai a pergunta para as nossas vidas nessa tarde. Como está o nosso interior? Muitas das vezes o nosso exterior ele pode estar bonito, bem arrumado, lindo. Mas Deus se preocupa com o que está aqui dentro, sabe? Porque o que está aqui dentro vai refletir do lado de fora com as minhas atitudes. Sara mostrou nada mais, nada menos do que o que estava dentro dela não era crer naquilo que Deus tinha determinado, independentemente do tempo. Só que o tempo se passou, 10 anos se passou e não aconteceu porque ela teve atitudes erradas. Será que nós estamos conseguindo entender aquilo que o Senhor está nos dizendo nessa tarde? As atitudes erradas impedem, sabe?
Não é o tempo de igreja, não é o tempo que você tem de casado, não é o tempo que você está esperando para casar, não é o tempo. E assim a promessa, o Deus que nós servimos é o Deus de promessa, é o Deus da aliança. É para Ele que nós temos que olhar, não para o tempo. Essa palavra é para mim também, e é muito forte, e é para mim. Porque muitas das vezes a ansiedade, ela tenta vir na nossa vida. Quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer aquilo? Quando vai ter a libertação disso? Quando eu vou ter minha casa? Quando eu vou casar? Quando eu vou ter filho? Quando meu filho vai crescer? E aí vai vindo, vai vindo, vai vindo. A ansiedade vai vindo, vai vindo. E se nós alimentarmos essa ansiedade, ela vai fazer com que a gente venha a ter atitudes erradas. Se a gente alimentar as nossas ansiedades, nós vamos ter atitudes baseadas na nossa alma. E se a alma não estiver curada, nós vamos ter atitudes erradas. Porque a alma tende para a carne. A alma tende para resolver. Eu vou resolver, pronto, e acabou. Não vou esperar por Deus. Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma condição, eu vou pegar e vou resolver. Não preciso de Deus. Como assim? Deus, Ele quer realizar as coisas na nossa vida. Não podemos deixar a nossa ansiedade nos paralisar. Não importa o tempo. Deus é o dono do tempo. Existe um tempo reservado, sim, para as coisas acontecerem na nossa vida. Só que nós não precisamos ajudar a Deus. Nós precisamos estar ouvindo a sua voz e ser obediente a Ele. Sara nos ensina a como não fazer, independentemente do tempo. Só que ela jogou toda a culpa para Deus. Só que antes disso tudo acontecer, e lá para frente nós vamos entender também, que eles tiveram atitudes erradas. E as atitudes erradas vão fazer com que as coisas demorem um pouco mais para acontecer. Porque eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Infelizmente, a lei da semeadura é para todos. Lá no capítulo 16, no versículo 16, vem dizendo que Abraão tinha a idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abraão. Ou seja, Abraão tinha 86 e Sara 76 quando Ismael nasceu. E aí eles pensavam que esse era a promessa. Aí no 17, Deus faz um pacto com ele, muda o nome dele. E aí, lá na frente, eles passam pela promessa, Sodoma e Gomorra, e por aí vai, as filhas de Ló. Aí vai indo, vai indo, vai indo, até que em Gênesis, no capítulo 21, vem dizendo que Sara deu à luz a Isaac. Depois do pacto da circuncisão, Sara deu à luz a Isaac. Só que até isso acontecer, eles passaram por Sodoma e Gomorra. Ela duvidou do anjo, deu uma risadinha quando o anjo falou que ela ia gerar filhos. Ela já tinha 91 anos e Abraão tinha 99 anos quando Isaac nasceu. Ei, quando ela passou a acreditar, a promessa de Deus se cumpriu. Nessa tarde, no nome de Jesus, independentemente do tempo que nós estamos esperando, vamos acreditar no Deus da aliança. Vamos acreditar no Deus da promessa, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, não precisamos ajudá-lo, precisamos somente esperar, confiar, crer, andar na sua verdade, procurar fazer a sua vontade, entregar a Ele o nosso melhor louvor, entregar a Ele a nossa melhor adoração, ser a melhor esposa, sabe? Ser a melhor serva de Deus, ser a melhor mãe, ser a melhor dona de casa, ou ser a melhor empresária, mas tudo debaixo, sabe, do temor do Senhor, tudo debaixo da obediência do Senhor, tudo debaixo da ordenança do Espírito Santo de Deus, sabe? Tudo que aconteceu, mas foi no tempo de Deus, depois de 26 anos que o Senhor chamou Abraão e Sara e tirou ele da situação de comodismo, tirou ele da parentela e ela também, depois de 26 anos entre quedas e levantes, e não crer e crer, e confiar e não confiar, e andar
e andar, e andar, e andar, e caminhar. Depois de 26 anos, a promessa se cumpre. Isaac nasce. Isaac, ele nasce. Sabe, e a promessa se cumpre na vida de Sara. E a promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu recebo essa palavra para mim nessa tarde, no nome de Jesus. Eu recebo, sabe, independentemente do tempo. O Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus da promessa, e Ele vai cumprir na nossa vida. Não deixa a ansiedade entrar, não deixa, porque a ansiedade ela entra e tira, rouba a nossa fé. A ansiedade tira, rouba a nossa alegria, sabe? Tem roubadores de alegria e vem tudo com ansiedade, vem com os problemas, vem com as situações difíceis. Não vamos olhar para as situações, vamos olhar para o Deus da aliança. Vamos olhar para o Deus da promessa. Existe uma promessa, ela está de pé e eu creio que ela vai chegar na minha vida. E eu creio e eu declaro que ela vai chegar também na sua vida. Eu declaro nessa tarde no nome de Jesus, descansa, confia, receba essa palavra. Sabe, o Senhor ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Fica atento à voz de Deus, aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Seja um instrumento de salvação para a sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos. Esteja caminhando sempre, firme e constante, e a promessa dele vai se cumprir, independentemente do tempo. Se passaram 26 anos para acontecer na vida de Sara, isso não quer dizer que vai na minha. Ela veio na Bíblia como exemplo de não fazer, e é assim que nós temos que olhar para a Bíblia. Tem exemplos bons e tem exemplos ruins também. Nós precisamos pegar esses exemplos e não fazer porque a gente não tem todo o tempo desse mundo. Sabe o que eu analisei também, mediante a tudo isso? Que Abraão ele tinha mais tempo para errar, sabe? Sara morreu com 170 e poucos anos, se eu não me engano. E Abraão morreu mais velho. Não sei se está aqui nessa Bíblia ou se está na outra Bíblia. Vem dizendo quanto tempo. Só que eles tinham tempo na terra. E eu e você, a gente não tem. Na Bíblia diz que depois do dilúvio, no máximo, um homem vive 120 anos. Só que a gente não tem todo esse tempo, sabe? Então, meus amados irmãos ou minhas amadas irmãs, quem estiver ouvindo esse vídeo, entenda uma coisa, a gente não tem o tempo de Abraão nem de Sara. Nós temos menos tempo. Então, o tempo que nos resta, vamos viver alegre, sabe? Vamos viver contente, vamos viver satisfeito com aquilo que a gente tem. Vamos crer que Deus é o Deus que realiza aquilo que Ele nos prometeu. Vamos viver de uma forma intensa todos os dias da nossa vida, sabe? Porque eles, no Antigo Testamento, tinham mais tempo de vida. A gente não tem. Sara com 65 anos e Abraão com 75 anos foram chamados. Hoje, se a gente for olhar para a nossa realidade, um senhor de 75 anos e uma mulher de 65 anos já estão com o corpo mais debilitado. E antes não, eles começaram a caminhar com Cristo com 75 e com 65. Hoje o Senhor nos chama tão cedo, sabe? O Senhor nos dá essa oportunidade, porque também é um outro tempo, é uma outra época, é o tempo da graça, é o tempo da igreja. Então o Senhor nos dá a oportunidade de viver pouco sim, mas Ele nos chama mais cedo. E então nós temos que fazer o quê? Aproveitar o tempo que a gente tem para viver de uma forma plena com o Senhor. Que você fique com essa palavra. Sara, ela recebeu a promessa sim, demorou, porque Deus que nós servimos é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Mas, de repente, poderia ter diminuído esse tempo de espera, mediante as atitudes erradas que ela teve. Depois de 13 anos que Ismael já estava na terra, né? Estava com 13, 14 anos, aí que ela foi gerar. Aí que ela foi gerar Ismael. E aí, com 91 anos ela teve, entre 90 e 91 anos ela teve o Isaac. Depois de Ismael, com 13, 14 anos, aí que a promessa foi se cumprir na vida dela, sabe? Então vamos analisar e vamos crer no nosso Deus.
Vamos analisar os nossos atos. Vamos viver intensamente todos os dias como se fosse o último. E vamos pedir força a Deus para continuar nessa caminhada. Porque maior é aquele que chamou e fiel é aquele que prometeu. E Ele é o nosso Deus que não falha. Amém, minhas amadas irmãs? Eu quero que você fique com essa palavra. Creia, confia, continua caminhando. Porque o Deus de promessa, Deus de aliança é aquele que te chamou e que te prometeu. Tá bom? Um grande beijo a todas vocês. Se o Senhor permitir e a trombeta não tocar, na terça-feira estaremos aqui falando de mais uma mulher da Bíblia. Tem aqui embaixo no direct, você pode direcionar para uma amiga sua essa palavra. Se essa palavra mexeu com você, mexeu comigo tremendamente. Se mexeu com você, envia para alguém, sabe, que está passando de repente o processo do tempo, o processo da espera, o processo de passar à frente de Deus, o processo de não crer mais em Deus. Então manda para essa pessoa, para ela escutar essa palavra e ela gerar fé dentro dela. Não importa o tempo, o Deus da aliança é fiel para cumprir. Amém? Um beijo a todas. Um grande beijo a todas. Amo todas vocês. Tá bom? Um beijo, Rose. Um beijo, Carla. Um beijo, Juliana. Um beijo a todas que estão aí que eu não vi comentário. Tem vários comentários aqui. Sara teve que colher os frutos da sua ansiedade, é verdade. É isso aí. Muito fermento, solo bolo, é verdade. Querendo fazer a parte de Deus, é verdade. Amém. Amém. Todos os comentários, gente. Que Deus abençoe vocês. Que dê uma tarde abençoada. Estão convidadas a participar. Convide a sua amiga e vamos, que maior é o Senhor e as suas promessas na nossa vida. Um beijão, Bia. Fica na paz.